Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bullfink e até que enfim retomamos para cima. Será que agora é lua? Será que agora vem a nossa tão esperada out-season? É o que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Então vem comigo para ver o gráfico, para ver as notícias e já aproveita, senta o dedo no like aí, curte, compartilha, deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, alguma moeda para eu analisar para você. Então bora lá. Depois desses padrões aqui de acumulação, né? Olha, que a gente teve o retângulo, o canal de baixa e aqui era uma cunha, né? Batendo aqui com essa linha azul, ó, que pega os dois últimos topos aqui do ciclo de 2021. O que que aconteceu? A gente rompeu e depois de romper aqui, ó, a gente fez um pullback, né? A gente fez um reteste nessa linha azul, né? E tinha esse padrão aqui da cunha de baixa que eu falei para vocês que era um padrão de continuação, precisava romper esse topo aqui e foi confirmado, né? Esperava até um pullback de volta aqui para voltar a subir, mas o Bitcoin, o mercado cripto tá tão forte que nem isso aconteceu e a gente já voltou para a região de preço aqui, ó, lá de janeiro, né? 103 mil dólares, o que é muito bacana. O que eu falei para vocês que ia acontecer? Lembra nos vídeos passados que eu falei, nós, meros mortais, não sabemos, mas isso não se consolida. Um país, os Estados Unidos e a China, não tem como os dois não trabalharem juntos, né? Ainda mais nessa globalização que a gente tem hoje. Então tá aí a notícia, né? Estados Unidos e China iniciam uma negociação para conter a guerra comercial nesta semana, né? Autoridades comerciais dos países se encontrarão em Genebra em meio a tarifas recordes que prejudicam ambas as economias e o comércio global. É como eu falei, isso aí foi uma batida de pé aí, o Trump bateu o pé para ver, né, qual cachorro ia latir, qual que ia correr. Isso aí não se sustenta, não tem como esses dois países não trabalhar em conjunto, né? Então gerou esse caos momentâneo aí, muita gente se assustou, né? Vendeu tudo suas posições aqui, ó, no fundo do poço e agora alguns dias depois aí estão chorando no chuveiro, vendo o Bitcoin aí que estava lá 75 mil dólares voltar aí para o patamar de janeiro, né, a 103 mil dólares e agora estamos aqui, ó, um passinho aqui, né, para não falar um peidinho, de romper o topo, né, e ir-se embora lá para o nosso alvo, que é 140, 150 mil dólares, né, nosso primeiro alvo aí para o Bitcoin. Outra notícia muito bacana, Donald Trump anuncia acordo com o Reino Unido sobre tarifas, o primeiro de seu governo. O primeiro-ministro do Reino Unido comemorou o acordo, afirmando que negociações devem criar novos empregos, aço e alumínio não serão mais taxados e carros terão imposto reduzido de 25% para 10%. Então é isso, foi um barulho aí, né? Um susto para ver quem ia correr, quem ia ficar, mas a coisa, o Trump já tá voltando atrás, né? Já reduziu aquelas falas mais agressivas ali, já está começando a abrir negociação aí, já o primeiro aqui já fez com o Reino Unido, agora, como mostrou notícia aqui, já vão sentar com a China também para negociar, e a coisa ali vai acabando em pizza, como eu falei no vídeo anterior. Essa semana a gente teve FED, né? O Banco Central americano não cortou as taxas de juros, né? Ela manteve entre 4,25 e 4,5. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, pediu que eles vão esperar, né, para ver como que vai ficar a economia em meio a tanta incerteza com relação às tarifas, mas Trump já começou a recuar, né? Mas então, se o Bitcoin está subindo e o FED não cortou a taxa de juros, da onde está vindo esse dinheiro? Esse M2 global, como eu mostrei para vocês, né? O M2 é o dinheiro em circulação no mundo, né? Nesse gráfico versus o Bitcoin, né? O Bitcoin está plotado em laranja e o dinheiro é o amarelo. Então a gente viu aqui que depois da subida deu uma secada na liquidez, o Bitcoin também secou, né? Lembrando que o Bitcoin está com 81 dias de atraso nesse gráfico, mas olha como encaixa certinho. E aqui depois que o M2 voltou a subir, né? Voltou grana circular no mundo, aí o Bitcoin acompanha. Se o Bitcoin acompanhar bonitinho o gráfico do M2, ele mostra que a gente vai bater lá nos 180 mil dólares, né? Então, isso são probabilidades, mas eu creio que aqui em torno de 150 mil é bem provável a gente bater, até porque são níveis aí de Fibonacci. Então, voltando aqui no raciocínio, se o FED não cortou a taxa de juros, né? Se ele não está injetando dinheiro no mercado, de onde está vindo essa liquidez? Eu mostro para vocês, ela está vindo da China, né? China injeta estímulo monetário antes de reunião com os Estados Unidos sobre o comércio. O Banco Central da China cortará suas taxas de juros e fará uma grande injeção de liquidez conforme intensifica os esforços para amenizar os danos econômicos causados pela guerra comercial. Então, obrigado, China, pela injeção de liquidez aí no mercado, né, que está fazendo o nosso Bitcoin dar essa pumpada para cima,
com essa injeção de liquidez. Mas para quem acha que os Estados Unidos não está cortando juros e por isso não está injetando dinheiro no mercado, olha essa matéria aqui, ó. Últimas notícias, o FED liberou mais de 42 bilhões em compras de títulos de 10 anos. Tradução, uma inundação de liquidez está chegando. Então é uma maneira de aumentar a liquidez sem mexer na taxa de juros, né? Sem causar alarde aí no mercado, mas o Banco Central está comprando esses títulos de 10 anos, né, do investidor. Então aqui liberou mais de 42 bilhões em compras, né? Ele está comprando de volta esses títulos, injetando dinheiro na economia. Por isso a gente vê o M2 subindo e o Bitcoin a gente sabe que ele acompanha a liquidez, né? Como eu mostrei lá atrás, muita gente estava cético ainda, né? Se a gente via nos comentários, todo mundo desanimado, querendo desistir, achando que não ia ter mais alta. E lembra que eu falei, a alta quando ela vem muito rápido, porque o ciclo é de alta, o ciclo é de alta. E isso foi só uma pausa no ciclo, foi só uma correção. Então percebe que a gente demora aqui, ó, do topo até aqui, 80 dias para cair, e depois daqui, olha só, até aqui onde a gente tá para subir, são 29 dias. É muito mais rápido, porque lembra, a gente está num ciclo de alta. Então essas correções são comuns. Muita gente vendeu aqui, eu vi muita gente desanimada, decepcionada, achando que não tinha mais alta, entendeu? Como que o pessoal faz o contrário? Vocês estão comigo agora, vocês estão acompanhando. Olha, aqui foi oportunidade de compra, aqui foi oportunidade de compra. Mas é aqui em cima que a galera tá gritando compra. É aqui em cima que a galera tá gritando compra, né? A gente tá operando a mais longo prazo, então, beleza, a gente não vendeu aqui atrás, a gente está posicionado, mas percebe que a gente não ganhou e nem perdeu nada, a gente está posicionado. Agora, o pior, tem gente que vendeu aqui, né? Perdão, comprou aqui, vendeu aqui e agora vai estar comprando aqui de novo. Olha o prejuízo, cara. Pelo amor de Deus. E continuando a sessão de boas notícias sobre o mercado cripto, olha aqui a Fidelity, né? Uma gestora de mais de 5 trilhões de dólares, né? Fidelity acabou de... A tradução tá instalar aqui, mas é indicar a todas as empresas públicas a comprar Bitcoin. Tempos selvagens, né? Então eles mostram aqui, ó, nesse gráfico, e o retorno do Bitcoin perto das outras empresas aqui, como SIP, Nasdaq aqui, ele é muito maior, né? Muito maior. Então, a Fidelity não está perdendo tempo e indicando aqui para todas as empresas comprar Bitcoin. E prova disso é a Asset, depois que aderiu ao Bitcoin, que começou a fazer caixa em Bitcoin, seguindo os passos aí da Strategy lá do Michael Saylor, né? Esta semana abriu subindo 176% na abertura do Nasdaq. Tá hoje aqui, mas é que a matéria não é de hoje, né? Se eu me engano, isso aqui foi ontem ou antes de ontem, né? O Cauê ainda brinca que provavelmente não é nada, né? 176% na abertura. Isso aqui está completamente ligado ao fato da Asset fazer caixa, né? Decidir fazer caixa em Bitcoin, assim como a Strategy. Olha o poder do Bitcoin mudando aqui completamente as ações aqui dessa empresa americana, né? E não só as americanas, a gente no Brasil também, agora a gente já tem a Melius, né? Que também decidiu fazer caixa em Bitcoin. Dá uma olhada aí nas ações da Melius, quanto subiu depois que ela tomou essa decisão. E as notícias boas não param por aí. Olha aqui, New Hampshire se torna primeiro estado americano a aprovar lei de reserva em Bitcoin. Atualmente existem 36 propostas semelhantes em andamento em outros 19 estados americanos. New Hampshire entra para a história ao ser o primeiro estado americano a aprovar uma reserva estratégica de Bitcoin. E aqui, pessoal, eu trago essa tabela dos outros estados que estão avançando com relação à aprovação aí da reserva estratégica de Bitcoin. O mais próximo aqui é o Arizona, como mostra a matéria, né? Os dois projetos de lei de reserva de Bitcoin do Arizona estão agora agendados para segunda-feira, para a terceira leitura e possível votação final. Se isso acontecer, aí o Arizona aqui seria o segundo estado a aprovar uma reserva estratégica de Bitcoin, né? E aqui a gente tem todos os outros aqui que estão avançando, né? Inclusive o Texas também. Imagina agora você, esses estados americanos aqui, olha, um puxando o outro aqui, são 19, né? Como eu li aqui anteriormente, 19 outros estados americanos buscando aprovação e reserva estratégica. Então você percebe que antes era só nós aqui, né?
os PF, as pessoas físicas aqui, né, no Bitcoin, a gente não tinha empresa, né, até porque a empresa só podia contabilizar prejuízo no Bitcoin, não podia contabilizar lucro. Que legal isso, né? Graças a esse ano aí, esse ano não, o ano passado, o Departamento de Justiça americano mudou isso aí, né? Então agora as empresas podem contabilizar tanto lucro quanto prejuízo se tiver Bitcoin em caixa. E essa adoção tem aumentado cada vez mais, né? Prova é a Strategy, já mostrei para vocês em vários vídeos aqui, que depois que em agosto de 2020 era uma empresa que não era um grão de areia no oceano, ela resolve fazer caixa em Bitcoin e agora o valor de mercado saiu de 2 bi para 60 bi, tanto de Bitcoin que eles têm aí, mais de 500 mil Bitcoins em caixa, né? E as outras empresas estão percebendo isso, né? Estão seguindo o mesmo caminho, que é o caso da Asset aí, mostrei, né? Só o fato dela resolver fazer caixa em Bitcoin, na abertura estava com 176% de alta para uma ação, isso aí é coisa absurda, né? 176%. A ação sobe variação de 2, 3%, uma ação comum num dia normal. Então, assim, agora, além das pessoas, além das empresas, agora a gente tem países, a gente tem estados, né, aderindo às criptos, aderindo ao Bitcoin, fazendo reserva. Então, por isso que eu falo para vocês, segurem firme suas posições, segurem suas criptos. Quem está comprado, quem não está comprado, procure comprar, tá? Porque se ficar esperando, vai perder o bonde, né? Você vê que o Bitcoin chegou aqui a 74, não compraram, e aí ele começa a reagir, o pessoal fica esperando cair para comprar, não vou comprar melhor, e a hora que vê tá batendo cabeça e o Bitcoin foi para 150, 200 mil dólares e você ficou de fora. Então tenha uma estratégia clara, não queira pegar todos os movimentos, quero vender o topo, comprar o fundo, você vai apanhar do mercado, você não vai conseguir. Bom, eu já tentei fazer isso e apanhei. Melhor estratégia, você compra e vende na hora certa. É aquele tiro de sniper. É um tiro só, mas que vale pelo aquele monte de metralhadora que a galera fica dando aí. No final gastou cartucho e não acertou em alvo algum. E as altcoins estão muito bem, estão seguindo bem também. Dá uma olhada só. A gente rompeu aqui o que precisava romper. Olha, isso aqui foi suporte aqui atrás, certo? Olha aqui, suporte, suporte, suporte aqui, né? Resistência, resistência. Agora, ontem, olha só que vela bonita de força. A gente conseguiu romper essa resistência. Então, a gente já pode falar que a gente está em tendência de alta em todos os tempos gráficos, né? Porque o semanal a gente já estava. Então agora o diário, né? A gente já tem topo mais alto, fundo mais alto que o fundo anterior, certo? Outro topo aqui e com essa resistência rompida. Aqui no BTCD, que mede a dominância, a gente viu nessa subida estrondosa da dominância do Bitcoin, mas agora a gente já vê um padrão de reversão na dominância aqui, olha só. A gente deixou aqui um candlezinho, ontem botou esse candle grande, hoje está dando continuidade, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver o Bitcoin subindo, com a dominância caindo do Bitcoin e dinheiro vindo para as altcoins, né? As altcoins romper. Então você vê como que cada um anda na contramão. Quando o Bitcoin perde dominância, as altcoins ganham dominância, né? O dinheiro saindo do Bitcoin e vindo para essas moedas menores. Então, por isso que eu falo, muita gente, não vai ter alt-season esse ano, porque é só o Bitcoin e tal. Gente, todo ano, todo ciclo acontece a mesma coisa. E olha só, hoje o Bitcoin, ó, nesse momento, tá 0,5% negativo. E olha só as altcoins, 4, 7, 2, 8%, altcoin da nossa carteira subindo 8%. O Bitcoin, como eu expliquei para vocês, ele é o pai do mercado, ele é como se fosse o Ibovespa. Então ele sobe primeiro, quando o mercado tá com medo, o pessoal tá com medo, igual foi o tarifaço, o investidor cripto, ele vem para o Bitcoin. Então a dominância sobe. O pessoal sai das altas, que eles acham muito arriscado nesse momento, e vem para o Bitcoin, ficam em Bitcoin. Então a dominância sobe. A hora que o mercado se anima e o negócio começa a andar, o Bitcoin vai subindo, só que a dominância vai caindo, porque o pessoal vai saindo do Bitcoin, voltando para aquela sua altcoin preferida, né? Porque a gente sabe que a alt-season, quando vem, performa muito mais do que o Bitcoin, né? Pare você para pensar que o Bitcoin agora, se ele sair de 100 mil dólares e para 200 mil dólares, né? Que é uma coisa muito boa, muito grande, só que em porcentagem é uma valorização de 100%, certo? Agora, essas altcoins, para ela sair de $1 e para $2, é o mesmo 100%. E é muito mais fácil uma altcoin de $1 e para 2, né? Do que o Bitcoin de 100 para 200.
Então o pessoal começa a sair do Bitcoin, o mercado fica mais animado e começa a ter mais injeção de grana aí nas altcoins. Até que o Bitcoin, isso ele não para de subir. Até que ele vá subir lá até seus 150, 180, 200 mil dólares. A hora que ele parar para consolidar, que ele para essa subida, essa pernada de alta, e aí a gente tem a euforia extrema, que é a alt season, que é o pessoal saindo mesmo de vez do Bitcoin e vindo para as altas. Aí a gente vê aquela explosão. E é nesse momento que a dominância baixa muito, né? A gente volta ali para níveis de 40%, 30%, e a gente vê um total 3 aí, o dinheiro nas altas bombando, aquele momento de irracionalidade, todo mundo gritando que é lua forever, né, para sempre. Aí sim a gente vai estar vendendo as nossas moedas, tá bom? Com belo lucro. Isso vai acontecer esse ano, porque todo ano aconteceu e foi igual. E quando a gente se diz de comportamento de pessoas, comportamento de massa, não tem diferença. Você pode estudar isso há 1000 anos, nada mudou. O que a gente tem de diferente agora é a tecnologia, mas o comportamento humano, né? Comportamento de massa, de manada, isso não muda, que é o que a gente estuda aqui nos gráficos, né? No mercado. Todo gráfico mostra pra gente apenas comportamento de massa, comportamento de manada, por isso que é formado os padrões e por isso que esses padrões funcionam tanto. Então, galera, valeu, por hoje é só. Obrigado por ficar até aqui comigo. Se gostou desse vídeo aí, curte, compartilha, dá uma força aqui pro canal. Tamo junto e vamos pra cima. Até a próxima.